alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides correspondentes no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos o texto da revista, e por isso alguns irmãos dizem ter dificuldade em acompanhar o nosso raciocínio. É só ir lá no texto de apoio, nos slides, porque ali está o roteiro da nossa exposição. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária dos adultos. Também o site Portal Escola Dominical disponibiliza textos de aula, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo da Escola Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão terá uma oportunidade de ter um momento devocional e de angariar informações complementares a respeito da lição. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós disponibilizamos a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. O irmão é nosso convidado a comparecer presencialmente. Esta reunião é aberta a todos os interessados no estudo da Palavra de Deus e se realiza no 4º andar do templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Ou então, participe online, o chat é aberto a todos que quiserem, e ali o irmão pode, inclusive, elucidar as suas últimas dúvidas antes da aula da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Estamos fazendo um estudo da apologética cristã. Estamos vendo os fundamentos da doutrina cristã, da fé cristã, para podermos nos contrapor às objeções das falsas doutrinas, das heresias, que desde o início da história da igreja vem perturbando a fé dos servos de Deus. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é o presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, também presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e foi o presidente da comissão que redigiu a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Ainda dentro do segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando os fundamentos da fé sobre a pessoa de Jesus Cristo. Né? A fé cristã, a doutrina cristã, ela é chamada de cristianismo, por quê? Porque ela tem como base, como fundamento, a pessoa de Jesus Cristo. E não é à toa que a maior parte dos falsos ensinos, a maior parte das heresias, das falsas doutrinas, procura distorcer
a verdade revelada nas Escrituras a respeito de Jesus. Então, este segundo bloco, nós estamos estudando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E hoje estaremos falando sobre a dupla natureza de Jesus. Nós já vimos na lição de número 3 que Jesus é a encarnação do Verbo, ou seja, Jesus é Deus feito homem. Nós já estudamos na lição número 5 que Jesus é Deus, Deus que se fez homem. E hoje nós vamos estudar como funcionam em Jesus estas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, Jesus é o Deus feito homem, é o Deus homem. Jesus sempre foi Deus. Jesus passou a ser homem a partir do momento em que se fez carne no ventre de Maria. E desde então, ele permanece homem. Nós temos que já de pronto desfazer uma ideia equivocada que algumas pessoas incautas têm. Algumas pessoas acham que Jesus era Deus, se tornou homem e voltou a ser Deus. Nada mais falso. Em primeiro lugar, Jesus nunca deixou de ser Deus, porque Deus não pode deixar de ser Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele nos revela isto lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Embora o apóstolo Paulo esteja falando aqui de um atributo moral de Deus, né? Deus é fiel. Então ele não pode ser infiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Mas nós podemos usar esta lição de Paulo num outro sentido, numa outra faceta. Deus não pode negar-se a si mesmo. Ora, quando Deus se apresentou para Moisés, lá no Monte Horebe, Moisés quis saber o nome de Deus, quis saber como identificar Deus para os israelitas, né? Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então Deus se identificou a Moisés como eu sou, ou seja, o autoexistente, o único que realmente existe, que sempre existiu. É isso que quer dizer a expressão eu sou o que sou. Só Deus é. Nós viemos a ser, mas Deus é. Então, se Deus é, ele não pode deixar de ser. Eu sou o que sou. Esta é a identidade de Deus. Então, ele não pode deixar de ser. Ele não pode negar a si mesmo. É por isso que Jesus é Deus, sempre foi Deus e jamais deixou de ser Deus. João, quando ele fala da encarnação do Verbo, ele diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus se fez carne. Ele se tornou homem, sem deixar de ser o Verbo que é Deus. Porque em João 1:1,
Diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo é Deus. O Deus se fez carne. Ele não deixou de ser o Verbo. Ele, além de ser Deus, também se tornou homem. Então, aqui nós já temos aquela ideia errada, né? Jesus era Deus, virou homem e depois voltou a ser Deus. Não. Jesus sempre foi Deus. Mesmo quando se fez homem, continuou sendo Deus. E agora continua sendo homem. É outra coisa que as pessoas também não percebem. Jesus se fez homem e continua sendo homem. Por quê? Porque os homens foram criados por Deus para existir para sempre. Os homens são eviternos. O que quer dizer isto, irmão Caramuru? Eviterno significa que teve um princípio de existência, mas sua existência não terá fim. Servindo a Deus ou não servindo a Deus, o homem não terá fim. Ele foi criado, ele tem um começo de existência, mas não tem fim. Se ele for desobediente a Deus, se ele rejeitar a salvação, ele padecerá o tormento eterno, porque ele não deixará de existir. É uma heresia, é uma falsa doutrina, o chamado aniquilacionismo, que diz que os homens que não forem fiéis a Deus deixarão de existir. Essa doutrina é ensinada pelos adventistas e foi copiada dos adventistas pelas testemunhas de Jeová, mas não tem base bíblica. Jesus diz que quem não for fiel ao Senhor, quem rejeitar a Jesus, terá o tormento eterno. Mateus capítulo 25, versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Existe uma eternidade. Os homens não têm fim. Existem para sempre. E Jesus, que se fez homem e é o homem pleno, como nós já estudamos na lição de número 3, não existe um ser humano tão humano quanto Jesus. Porque Jesus é a imagem e semelhança de Deus. E ele não terá fim de existência. É por isso que o apóstolo Paulo, lá escrevendo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é homem até hoje. Ele morreu como homem, mas ele ressuscitou como homem e vive para todo sempre. É o que ele disse para João lá na ilha de Patmos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus ressuscitou, vive para sempre, não terá fim de existência, e é o homem Jesus que é o nosso mediador entre Deus e os homens. Quando Estevão morreu, antes de morrer, sendo o primeiro mártir do cristianismo, ele nos mostra que quem está à direita de Deus é o homem Jesus. Atos, capítulo 7, versículo 56. 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo,
e, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Enquanto Deus, Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas enquanto homem, ele tem um lugar definido. Um lugar definido no céu, como nós teremos também. Porque somos seres humanos, ainda que glorificados e participantes do céu, da glória divina, nós continuaremos sendo homens. E o homem tem um espaço, uma posição, né? E Jesus está à mão direita de Deus, o Filho do Homem, expressão que mostra a humanidade de Jesus. Então, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que Deus, se Jesus sempre foi Deus, num determinado momento ele se tornou homem e permanece para todo sempre Deus homem. Ele permanece sempre como Deus homem. Eu prefiro até a expressão Deus homem do que homem Deus, porque na verdade Jesus teve um momento, desde a eternidade passada até a encarnação, ele só foi Deus. Da encarnação para frente, ele é Deus homem. Então, Deus que se tornou homem, por isso eu prefiro a expressão Deus homem, porque dá a ordem cronológica, porque a humanização de Jesus teve um princípio. Porque se Jesus se fez homem, ele, enquanto homem, assim como todos os homens, é eviterno, enquanto, como Deus, ele é eterno. Então, aqui nós temos já esta base, que é o que a Bíblia nos ensina. A fé cristã diz que Jesus é o homem que se tornou, é Deus que se tornou homem. Então, esta é a realidade da fé cristã. E, neste ponto, o cristianismo difere de todas as outras religiões, porque nenhuma religião reconhece a divindade e humanidade de Jesus. E, ao longo da história da Igreja, não foram poucos aqueles que procuraram enganar o povo de Deus, introduzindo heresias de perdição, justamente colocando em dúvida ou negando esta dupla natureza de Jesus. Só os cristãos reconhecem que Jesus é o Deus feito homem. Todas as outras religiões ou negam a divindade de Jesus, todas elas negam a divindade de Jesus, a começar das chamadas religiões monoteístas. Todas elas negam a divindade de Jesus. O judaísmo nega a divindade de Jesus. O islamismo, os muçulmanos negam a divindade de Jesus. O bahaísmo, a fé bahá'í também nega a divindade de Jesus. São religiões monoteístas, mas negam a divindade de Jesus. Outros negam a própria humanidade de Jesus. Há alguns segmentos espíritas que não aceitam que Jesus tenha se humanizado. Dizem que Jesus é um espírito evoluído, mas jamais que tenha se tornado homem. Esta ideia, inclusive, é a ideia do gnosticismo, que eram seitas esotéricas, podemos dizer assim, que existiam na época de Jesus, ali naquela época do final da antiguidade, e que, inclusive, já desde os tempos apostólicos, se introduziram dentro da igreja para desfazer a verdade bíblica de que Jesus se fez homem. Os apóstolos Paulo e João, eles
enfrentaram esta ideia gnóstica, que já nos seus dias, já nos tempos apostólicos, e depois tiveram grande penetração nos 4 primeiros séculos da história da igreja, principalmente, mas já nos tempos apostólicos. João fala disso lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está já no mundo. Então, João já identificava aí o espírito do anticristo, o espírito contrário à sã doutrina, aqueles que os falsos mestres que Pedro diz que iriam se introduzir no meio do povo, trazendo heresias de perdição. Uma dessas heresias era negando a humanidade de Jesus, negando que Jesus se tinha feito homem. Era apenas um espírito evoluído. Então, cuidado com estas coisas. E elas, desde o começo, estão aqui no meio da igreja. É por isso que o nosso trimestre fala combatendo as antigas heresias que aparecem com nova, que hoje estão com nova, se apresentam com nova aparência. Então, esses segmentos espíritas que dizem que Jesus nunca encarnou, né? Ou o chamado Cristo cósmico, né? Esse Cristo cósmico é uma espécie de um fantasma, de um espírito que vem conduzir, guiar e orientar alguns homens que seriam iluminados. Essa é a ideia que existe hoje. Alguns segmentos também do chamado movimento Nova Era defendem isso. O Cristo cósmico, cuidado com isso. Cuidado, porque isso tudo é para negar que o Filho de Maria, aquele que nasceu, que Maria deu à luz ali em Belém, ele é o Deus feito homem. Então, tomemos cuidado aí. Né? Então, e isto, irmãos, como eu disse, é até previsível. Por quê? Porque se a pessoa de Jesus é o fundamento da fé cristã, eu preciso enganar as pessoas sobre quem é Jesus. Se eu não sei quem é Jesus, se eu crio um falso Jesus, as pessoas se perdem. As pessoas são enganadas, porque Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, criam cristos, falsos cristos, para que as pessoas não achem a verdade, não sejam libertos, porque Jesus disse: se permanecerdes na minha palavra, não é? Vamos ler lá, João 8, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Por isso que nós precisamos aprender a fé cristã, que está na palavra de Jesus, que é a palavra, que são as escrituras. São elas que testificam de Jesus. João capítulo 5, versículo 39. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, para evitar estas heresias de perdição, estes falsos ensinos que procuram criar outros cristos que não o Cristo da Bíblia, nós devemos conhecer a verdade. O próprio Jesus disse que nos dias
imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja, a sua volta para a igreja, haveria falsos cristos. Mateus capítulo 24, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Por quê? Não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, aqui, às vezes, as pessoas pensam só em pessoas que se dizem ser Jesus, que dizem ser Jesus, que dizem ser o Messias. É verdade. Existem figuras caricatas, como aquele Henri Cristo, que mora lá em Curitiba, né, que diz ser Cristo, e que é uma figura caricata, mas mesmo assim tem alguns seguidores. Existe aquele, como aquele porto-riquenho, que me falha a memória agora, o porto-riquenho José Luiz Miranda, que se dizia Jesus Cristo, que criou aquele movimento Crescendo em Graça, né? Ele já morreu, mas ele se dizia Cristo. E tinha o número 666 tatuado no braço. Então, não são estas pessoas apenas que são falsos cristos, mas também são cristos criados pela mente humana, falsos cristos pregados por seitas, por heresias. E nós não devemos acreditar nestes cristos também. Então, porque estes falsos cristos são mentiras que nos enganarão e nos farão perder a salvação. É por isso que o apóstolo Pedro, neste texto que eu já mencionei, mas não li, vou ler agora, em 2 de Pedro, capítulo 3, capítulo 2, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, existem os cristos criados por esses falsos mestres, estes falsos cristos, que nos levarão a um engano, nos farão entender que Jesus não é efetivamente quem ele é. E, não crendo no verdadeiro Cristo, nós estaremos perdidos, porque Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por ele, o verdadeiro Cristo, o Cristo testificado nas Escrituras. Tanto é assim que o primeiro a tentar distorcer a pessoa de Jesus foi o diabo. E diante do próprio Jesus, olha o atrevimento do diabo. O diabo procurou distorcer a pessoa de Jesus, tentando Jesus. Um dos aspectos que não é muito explorado da tentação de Jesus é que o diabo quis distorcer a figura de Jesus com o próprio Jesus. E isto já acontece no início do ministério de Jesus, quando ele é tentado pelo diabo no deserto. Em Mateus capítulo 4, versículo 3, e chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Aqui nós já vemos o diabo colocando em dúvida a divindade de Jesus. Ele diz, se tu és o Filho de Deus. Ele procura colocar em dúvida Jesus, procura colocar Jesus no campo da dúvida. É sempre isso que o diabo faz. É por isso que a apologética é importante,
porque a apologética leva o nosso intelecto a meditar e a refletir sobre a verdade das Escrituras. Possibilita-nos aumentar a nossa fé. E quando nós aumentamos a nossa fé, nós usamos o escudo da fé para neutralizar os dardos inflamados do maligno, como diz Paulo lá na armadura de Deus. Então, que é a dúvida? Foi o que ele fez com Eva. Foi assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Lançando no campo da dúvida. É isso que os falsos mestres fazem. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E aqui, nessa segunda parte da declaração do diabo, nós vemos que ele queria distorcer o papel de Jesus. Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Mas, como se fez homem, não poderia usar dos atributos divinos. Mandar que as pedras se tornem pães seria usar dos atributos divinos. Por quê? Porque o Espírito Santo não o mandou fazer os milagres. Todos os milagres que Jesus fez no seu ministério terreno foram por ação do Espírito Santo. Ele não usou da sua divindade, tanto que ele só faz milagres a partir do momento que ele é ungido pelo Espírito Santo, que ele dá início ao seu ministério público. Portanto, é mentiroso todo o relato desses evangelhos apócrifos que dizem que Jesus fez milagres enquanto era adolescente, criança. Não. Jesus só começa a fazer milagres depois que é ungido pelo Espírito Santo. Porque ele era homem, se fez homem, se aniquilou a si mesmo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se despiu da sua glória, ele se esvaziou da sua glória. Lógico que ele não deixou de ser Deus, mas ele deixou de fazer uso da divindade, enquanto no seu ministério terreno. E o diabo procura fazer com que o homem Jesus fuja ao propósito de Deus e use da sua divindade, porque ele é Deus feito homem. Mas Jesus não caiu nesta armadilha. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não me engano quanto à pessoa de Jesus, eu não deixo de conhecer o verdadeiro Cristo quando eu estou baseado nas Escrituras. A palavra que sai da boca de Deus me impede de pecar. Mas aqui vocês já veem que o diabo tenta distorcer, né? Tenta apresentar um falso Cristo. Um Cristo que usa da divindade para não padecer as carências da humanidade. Este não é Jesus. Jesus é o Deus que se fez homem, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. E na forma de servo, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Enquanto homem, Jesus obedeceu ao Pai e cumpriu o propósito do Pai, glorificou o Pai, mostrando que é possível que em Cristo eu e você também sejamos obedientes até a morte, obedeçamos a Deus e também glorifiquemos o seu nome.
Mas o diabo prosseguiu na sua intenção de distorcer, alterar, adulterar o Cristo, o Deus feito homem. Na segunda tentação, Mateus capítulo 4, versículo 5, então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aqui, mais uma vez, nós vemos o diabo colocando em dúvida a divindade de Jesus e querendo que Jesus usasse dos seus atributos divinos, fugindo ao propósito da sua humanização, da sua encarnação. E ainda alterando as escrituras. Aí vem a segunda tática do diabo, né? Além do diabo querer colocar em dúvida a divindade de Jesus, querer que ele faça uso do atributo da divindade, ainda adultera o texto bíblico para dar base ao falso Cristo que ele queria gerar, ele queria dar nascedouro. Por quê? Porque ele cita o Salmo 91. E o Salmo 91 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. O diabo omitiu esta parte: para te guardarem em todos os teus caminhos. O salmista aqui está dizendo que o Senhor guarda nos caminhos do homem, evidentemente, se forem caminhos agradáveis a Deus. Porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se nós não estivermos em comunhão com Deus, se não estivermos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, se Deus não for o nosso Deus, se nós não confiarmos nele, se ele não for o nosso Senhor, ele não nos guarda, porque ele só nos guarda se estivermos em comunhão com ele. Aqui, o diabo quer que Jesus faça uso da sua divindade sem que haja comunhão com o Pai, sem que haja comunhão com o Espírito Santo. E aí ele não seria Deus, porque Deus é um só. A pessoa divina está em unidade, comunhão perfeita e eterna com as demais pessoas divinas. A guarda dos caminhos era condicional. E o diabo omitiu esta parte. Mas, disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não pode ser tentado, não pode ser desafiado. Jesus é Deus, mas havia se feito homem. E como homem que estava em comunhão com Deus, não poderia desafiá-lo. Tinha de obedecer-lhe e não ao diabo. Então nós vemos aqui também na segunda tentação o diabo colocando em dúvida a divindade de Jesus e querendo que a humanidade fizesse uso do atributo divino e em desconformidade com as Escrituras. E na terceira tentação,
Capítulo 4 de Mateus, versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Na terceira tentação, já sabendo que Jesus não punha em dúvida a sua divindade e mantinha a sua humanidade, despida da glória de Deus, sem fazer uso de atributo divino, o diabo então procura mexer com a humanidade de Jesus e oferece a Jesus a glória terrena, o poder terreno, promete dar a ele todos os reinos do mundo, se ele o adorasse. Né? E aí Jesus diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele darás culto. Então, aqui, Jesus, na sua humanidade, se mantém na forma de servo de Deus e obediente a Deus, honrando o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O maior e grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, aqui, Jesus mostra que, ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. Jesus, então, mostra que ele tem a humanidade perfeita. E a humanidade perfeita é obediente a Deus. Ele é o segundo Adão, o último Adão, o Espírito vivificante. E aí o diabo o deixa. Então, o primeiro a colocar em dúvida a pessoa de Jesus, na sua humanidade, na sua divindade, é o próprio diabo e diante do próprio Jesus. E na tentação de Jesus, nós aprendemos claramente que Jesus tinha ambas as naturezas. O próprio diabo admite ser ele o filho de Deus. E ele, sendo Deus, abriu mão do uso dos atributos divinos, porque ele se despiu da glória de Deus, se aniquilou a si mesmo. É a chamada kenosis, é a expressão que Paulo usa ali no grego, lá em Filipenses capítulo 2. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Então, Jesus é Deus, que se esvazia quando encarna da glória de Deus, não faz uso dos atributos divinos e é homem. E o homem perfeito, o homem que em tudo foi tentado, mas sem pecado, porque a não tinha a natureza pecaminosa. Então, aqui nós vemos na tentação de Jesus a derrota da tentativa de distorção da pessoa de Jesus. E na tentação de Jesus a gente aprende quem é Jesus. Jesus é Deus feito homem. Enquanto Deus, aqui na terra, no seu ministério terreno, não fez uso dos atributos divinos. Por quê? Porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. E enquanto homem, era o homem perfeito, o homem que nunca pecou, o homem que sempre foi obediente e que se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas o diabo, os irmãos sabem, ele, como dizia o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, ele insiste, persiste e não desiste. E ao longo da história da igreja, já no comecinho da história da igreja, surgem heresias que procuram distorcer a figura de Cristo. A primeira heresia
é a heresia judaizante. A heresia judaizante, Atos, capítulo 15, versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Aqui nós temos a primeira heresia. Eram os judaizantes, dizendo que as pessoas, para ser salvas, deveriam primeiro se tornar judias. Elas deveriam se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Ou seja, Jesus é o Salvador, mas insuficiente. Ele é insuficiente. Deus feito homem, enquanto o homem nunca pecou, enquanto o homem entregou a sua vida por nós na cruz, foi obediente até a morte, morte de cruz. Como diz o escritor aos Hebreus, ele é o grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Conforme João Batista disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se sacrificando e se oferecendo como vítima na cruz do Calvário, ele nos perdoa os pecados, ele tira o pecado do mundo e satisfaz a justiça de Deus. E aí não precisamos mais guardar a lei, porque a lei era um aio, era uma preparação para Cristo. A lei não salva. Nós temos, inclusive, um apêndice que trata disso, que a lei não salva. Dizer que é preciso seguir a lei é distorcer a pessoa de Cristo. É dizer que ele não foi o homem perfeito e, portanto, o seu sacrifício não é suficiente para a salvação. E é dizer que Jesus não é Deus, porque o homem, Jesus é que foi nascido sob a lei, mas Jesus é o autor da lei. Então ele está acima da lei. Aliás, Jacob Neusman, que foi um rabino-chefe de Roma, ele escreveu até um livro com o Papa Bento XVI, onde ele diz que ele não aceitava o Sermão do Monte, porque se ele fosse aceitar o Sermão do Monte, ele tinha que aceitar que Jesus é Deus, porque o Sermão do Monte é o aprofundamento da lei de Moisés. O Sermão do Monte é um aperfeiçoamento da lei de Moisés. E Jesus se apresenta no Sermão do Monte como o legislador, como o autor da lei. E o autor da lei é Deus. Então, este rabino-chefe de Roma dizia: o Sermão do Monte, que todos entendem que é o princípio doutrinário do cristianismo, ele mostra que Jesus é Deus. É por isso que diz: sabei o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, Jesus se coloca como Deus, porque ele dá o real significado da lei. Ele aprofunda a lei, porque ele tira o pecado do mundo. E agora o homem pode agradar a Deus de forma plena, a partir do coração, não apenas exteriormente. Ocorre aquilo que a lei não deu, que era a circuncisão do coração, não a circuncisão exterior. Então, aqui, nós bem observamos que quem adota a lei como critério de salvação nega tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Não é à toa que a Igreja Adventista diga que Jesus é o arcanjo Miguel, porque ela nega a divindade de Jesus. E nega também a sua humanidade, porque diz que o seu sacrifício não é suficiente.
E algum tempo atrás viralizou aí um vídeo de um pastor adventista onde ele foi muito sincero, onde ele diz que os adventistas não veem nada na cruz, que não é na cruz que se ganha a salvação. É isso mesmo, porque eles não creem que Jesus salva, porque eles exigem a guarda da lei. Então a heresia judaizante, ela nega tanto a divindade, porque coloca Jesus debaixo da lei, e se ela é a lei de Deus, Deus está acima da lei. Então nega que Jesus seja o legislador, nega que Jesus seja Deus, e nega que Jesus seja homem perfeito. Por quê? Porque o seu sacrifício não é suficiente para a salvação. Mas nós temos a segunda heresia, que já falamos aqui, que é a heresia gnóstica, que nega a humanidade de Jesus. Né? Nós já lemos aqui João dizendo que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, mas aquele que não confessa que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. Isso nós já falamos aqui. E nós temos também os negadores da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo fala destes hereges, né, escrevendo a Timóteo, 2 a Timóteo, capítulo 2, versículo 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, Himeneu e Fileto, eles diziam que a ressurreição já tinha sido feita. Provavelmente, eles ensinavam que Jesus já tinha ressuscitado e que ninguém mais ia ressuscitar, que não existia mais ressurreição. Paulo fala disso também lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ora, se pega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Não, só Jesus ressuscitou, ninguém mais vai ressuscitar. Então, esses aí negam o quê? Negam a divindade e humanidade de Jesus. Por quê? Porque Jesus ressuscitou enquanto homem, pois ele só podia morrer como homem. Deus não morre. Tanto que a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que o ressuscitou dos mortos. Né? Nós lemos aqui, veja que já na pregação do dia de Pentecostes, Pedro disse lá em Atos 2:32, Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. Foi Deus que ressuscitou o homem Jesus. Em Atos 3:15, na segunda pregação, depois da cura do coxo da porta formosa do templo, Atos 3:15, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, de que nós somos testemunhas. Diante do sinédrio, também os apóstolos ratificaram isso. Atos 4:10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Em Atos 5:30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Pedro, na casa de Cornélio, Atos 10:40, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Barnabé e Paulo, na primeira viagem missionária, Atos 13:30, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Então, fica bem claro que
Jesus foi ressuscitado por Deus. E negar a ressurreição dos mortos é negar que Deus possa ressuscitar as outras pessoas e negar a obra salvífica de Jesus. Porque Jesus é o primogênito dentre os mortos, como diz Paulo lá em Colossenses. Então, se Jesus é o primogênito dentre os mortos, é porque ele é o primeiro daqueles que irão ressuscitar. A ressurreição é a garantia da nossa fé. É a prova de que Jesus se fez homem, venceu como homem o pecado e a morte, e agora pode nos dar vida e pode nos colocar em comunhão com o Pai. Então, negar a ressurreição dos mortos é negar que Jesus tenha se feito homem e agora, enquanto homem, nos dá a salvação e nos permite estar com Deus. Ao longo das Escrituras, nós vemos esta revelação progressiva do plano da salvação. Jesus é apresentado, em primeiro lugar, como homem. Ele é a semente da mulher, lá em Gênesis 3:15. Ele é a semente de Abrão, lá em Gênesis 12:3. Ele é o profeta como Moisés, em Deuteronômio 18:15-19. Quando Deus revela a Davi que o Messias seria seu descendente, aí nós já vemos um fator diferencial. Este homem viveria eternamente, viveria para sempre. É o que está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. 2 Samuel 7:16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então, este homem que seria descendente do trono de Davi viveria para sempre. E nesta mesma época que Deus revela a Davi que o Messias seria seu descendente, nós temos os Salmos 2 e o Salmo 110. Salmo 2 nós falamos na última aula, né? Que é a primeira vez que o Messias é apresentado como o Filho de Deus. E lá, no Salmo 110, que também já estudamos quando falamos sobre a divindade de Jesus, pois Jesus cita este salmo e deixa confusos os escribas e fariseus. Por quê? Porque ele diz assim, olha, o Salmo 110 diz, disse o Senhor ao meu Senhor, ou chama o Messias, que é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, de Senhor. Ou seja, a partir daqui, nós já temos a ideia de que o Messias é também Deus. Então, primeiro o Messias é revelado como homem, depois ele já começa a ser revelado como Deus. Profeta Isaías, naquele famoso versículo que nós já falamos aqui numa lição anterior, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías já revela a dupla natureza de Jesus. Ele é o menino nascido, é homem, mas ele é o filho dado, ele é Deus. Nos evangelhos se repete, se cumpre, ao se mostrar o cumprimento das profecias, nós vemos também esta dupla natureza de Jesus. Ele é Deus, o Verbo é Deus, João 1:1, mas ele também é homem. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1:1. E os apóstolos, desde o dia de Pentecostes, como nós vemos, mostram que Jesus é Deus, homem, Deus feito homem. Né? Lá no livro do Apocalipse, só para ficarmos numa passagem aqui,
Nós já lemos aqui o versículo 18. O que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Este é o homem Jesus. Mas no versículo anterior, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. O primeiro e o último é Deus. É aquele que sempre existiu. Então aqui nós notamos claramente que as Escrituras revelam esta dupla natureza de Jesus. Mas isto foi, ao longo da história da igreja, atacado pelo diabo. Se o diabo se atreveu a atacar esta verdade perante o próprio Jesus, que dirá para os seus discípulos, meros homens? Já um pouquinho depois, ainda no final dos tempos apostólicos e no início já ali dos tempos depois dos apóstolos, nós tivemos Eusébio de Cesareia, o grande historiador da igreja, né? O autor deste livro aqui, História Eclesiástica, os 4 primeiros séculos da igreja cristã, que foi publicado pela CPAD. Nós encontramos os ebionitas, que eram crentes ali na região da Síria, que negavam a divindade de Jesus, o que depois seria copiado por Ário, como nós já falamos numa lição anterior, né? Os arianos, que negavam a divindade de Jesus. Hoje, os adventistas, as testemunhas de Jeová, também negam a divindade de Jesus. Mas essa discussão toda levou, como nós já estudamos na lição passada, ao Concílio de Nicéia, ao primeiro Concílio de Constantinopla, onde se definiu que Jesus é Deus feito homem, que Jesus é igual com o Pai, como nós estudamos na lição passada. Mas o diabo não descansa. Depois que se definiu, se comprovou e se acabou com a controvérsia de que Jesus é Deus feito homem, surgiu uma outra discussão. Poderíamos chamar Jesus de Theotokos, palavra grega que quer dizer, aliás, chamar Jesus não, chamar Maria de Theotokos, que quer dizer aquela que deu a luz a Deus. Maria teria parido Deus, teria dado a luz a Deus. Essa era a discussão. Porque quando nós lemos lá em Lucas, capítulo 2, versículo 7, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, o texto mostra que Jesus, como ser humano, nasceu. Tinha uma mãe, que era Maria, que foi a parturiente, né? Lembrando aí, teve um julgamento recente aqui no Supremo Tribunal Federal, que disse que mandou colocar lá no atestado de nascimento, que é feito, o registro do nascimento que é feito para fins médicos e que depois dá origem à certidão de nascimento, que era colocado pai e mãe, e aí mandou colocar agora parturiente, porque existem as mulheres trans que não queriam ser chamadas de mãe, já que se acham homens. Então, tem que colocar ali parturiente. Isso é uma imbecilidade, né, como todas essas políticas identitárias aí, né, a chamada agenda woke, mas isso tem um fator interessante, né? Parturiente é aquela que dá a luz. Parturiente é aquela que dá a luz.
E quando Maria deu à luz, ela deu à luz apenas ao homem ou podemos dizer que ela é portadora de Deus? Isso que quer dizer a palavra Theotokos. Theotokos não quer dizer mãe de Deus, quer dizer portadora de Deus, a parturiente de Deus. O patriarca de Constantinopla, né, que era o bispo de Constantinopla, Constantinopla que virou a capital do Império Romano, e aí passou a ser também uma igreja local importante, até então, que Constantino foi quem fundou Constantinopla, por isso que ela se chamava Constantinopla, hoje ela se chama Istambul, mas ela se chamava Constantinopla porque foi fundada por Constantino. Até a fundação de Constantinopla, 4 eram as principais igrejas cristãs: Roma, Jerusalém, Antioquia e Alexandria. Aí, Constantinopla passou também a ter importância por ser a capital do império. E o patriarca Nestório, que era o bispo de Constantinopla, porque a cidade era importante, então ele tinha o nome de patriarca. O patriarca de Constantinopla passou a ensinar que Jesus ele tinha 2 naturezas, portanto, ele não podia ser uma pessoa só. Então, ele tinha 2 naturezas, mas ele não podia ser uma pessoa só. E então, Maria não podia ser chamada Theotokos, porque ela era mãe do homem, ela pariu o homem. E aquele homem, aquele menino que nasceu, não era Deus. Então, Maria podia ser chamada de Cristotokos, a portadora, aquela que pariu, a parturiente de Cristo, do homem, mas não de Deus. E aí começou essa discussão. E aí, diante dessa discussão, foi convocado um concílio. O imperador Teodósio II convocou um concílio. E este foi o primeiro concílio de Éfeso, na cidade de Éfeso, que já tinha uma igreja muito antiga. Lá foi realizado este concílio para decidir se Jesus era uma só pessoa com 2 naturezas, ou que as naturezas eram tão distintas que, na verdade, haveria 2 pessoas: a pessoa do homem Jesus e a pessoa do Deus Jesus. Tanto que Maria teria dado à luz ao homem Jesus apenas. E o que se entendeu neste primeiro concílio de Éfeso é o que a Bíblia diz: um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. São os ombros de uma só pessoa. Jesus é uma pessoa. É Deus que se fez homem. Nesta única pessoa havia 2 naturezas. Nesta única pessoa havia 2 naturezas. Mas era uma pessoa só. Jesus Cristo, Deus que se fez homem. É uma pessoa só. Não são 2 pessoas separadas. Porque, como nós dissemos no início da aula, senão Jesus teria deixado de ser Deus, vindo a ser homem e depois voltado a ser Deus. Não. É uma pessoa só. Que era Deus e se fez carne. E habitou entre nós. Esta pessoa, o Verbo que se fez carne. E foi isso que se decidiu no primeiro concílio de Éfeso. Maria pode sim ser chamada Theotokos, porque ela deu à luz ao menino Jesus, que era Deus. Ele não deixou de ser Deus. O menino Jesus é Deus feito homem. Ele, sendo na forma de Deus, tomou a forma de servo e não usou dos atributos divinos, mas é Deus que se fez homem. Então, quando ele nasce ele nasce Deus homem. E então Maria é Cristotokos e é Theotokos.
Mas aí o diabo, irmãos, ele é ardiloso. Ele tentou confundir a igreja, querendo dizer que Jesus eram duas pessoas. Não, Jesus é uma pessoa só. Deus que se fez homem. Mas aí ele passou. Quando foi definido isso, ele trouxe uma nova heresia. E, infelizmente, esta heresia permanece até hoje. Porque começaram a chamar Maria de mãe de Deus. Não foi isso que foi definido lá. Ela era parturiente de Deus. Aquele menino que nasceu era Deus homem. O menino nasceu, o filho foi dado. Mas aí já inventaram a doutrina da maternidade divina de Maria. E Maria passou a ser mãe de Deus. Mas não no sentido de parturiente, mas deram a Maria uma posição especial. Ela é mãe de Deus, ela exerce autoridade sobre Jesus. E é por isso que se criou a ideia dela ser a mediadora, a medianeira, que a Igreja Romana, a Igreja Anglicana e a Igreja Ortodoxa adotam. Surgiu aí o primeiro dogma mariano, que é o dogma da maternidade divina de Maria. Maria passou a ser praticamente uma deusa, porque enquanto mãe de Deus, ela tem uma posição diferenciada com relação a Jesus. Por isso, os católicos romanos costumam dizer: peça à mãe que o filho atende. Um poder que Maria teria de intercessão por ser mãe. Só que aí isto não tem base bíblica nenhuma. Não tem base bíblica nenhuma. Tanto é que, em momento algum nas Escrituras, como Deus é onisciente, ele é presciente, ele já sabia que o diabo ia inventar essa história, em nenhum momento nas Escrituras Jesus chama Maria de mãe. Ele sempre chama Maria de mulher. João, capítulo 2, versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui, no primeiro milagre de Jesus, que foi transformar água em vinho, Maria vem falar do problema para Jesus. E Jesus chama Maria de mulher. Os católicos romanos gostam de falar deste milagre para dizer que Jesus só fez o milagre porque Maria mandou. Pela intercessão de Maria. Mas aqui, Jesus deixa bem claro que a posição de Maria espiritualmente em relação a ele era de mulher. Não tinha nenhuma proeminência sobre Jesus, no aspecto da sua missão salvífica. Lá em João, capítulo 20, versículo 26, também fica evidenciado isso. João 19, 26, perdão. João 19 e 26. Que diz o texto: ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. É evidente que Maria, ao dar à luz a Jesus, deu à luz a um Deus homem. Mas Jesus, enquanto Deus homem, a tratava como mulher, porque ela não tinha nenhum papel
na divindade de Jesus, é por isso que Jesus sempre a chama de mulher. E, enquanto homem, dá Maria para João. João adota uma mãe. Por quê? Porque Maria deixou de ser a mãe de Jesus assim que Jesus morreu. Por quê? Porque os relacionamentos de parentesco aqui na Terra cessam aqui. No céu nós não teremos pai, mãe, filho, marido, mulher, nós seremos todos irmãos. Parentesco é algo terreno. E Jesus ampara a sua mãe antes de morrer. Cumpre os seus deveres como filho e provavelmente tudo indica que arrimo da família, porque José já teria morrido. Então ele cumpre, ele é um homem perfeito, um homem cumpridor dos seus deveres familiares, porque a família é uma instituição divina. Mas ao entregar a João Maria, ele mostra que a maternidade de Maria era algo terreno. Então não existe intercessão nenhuma, não existe um atalho para conseguir as bênçãos de Jesus por meio de Maria. Não, isso é mais uma heresia, mais uma distorção. Jesus ressuscitado disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder. Não preciso recorrer a ninguém para pedir algo a Jesus. E mais do que isto, né? Mais do que isso, nós vemos aqui que o próprio Jesus diz que a igreja é que era sua mãe, seus filhos, seus irmãos. Né? Ele diz isso lá em Mateus, por exemplo. Ele diz isso em todos os evangelhos, mas em Mateus capítulo 12, versículo 48. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, quem intercede por nós junto a Jesus não é Maria, é qualquer servo de Deus. Não aqueles que morreram e foram canonizados, os santos, não. Qualquer servo de Deus que está aqui na terra, porque quando nós passamos para a eternidade não sabemos mais nada o que acontece aqui. Cada um que crê em Jesus é sua mãe, é seu irmão, é sua irmã. Então não existe esta maternidade divina de Maria, como o diabo, perdendo no primeiro concílio de Éfeso, adulterou, modificou o sentido de Theotokos. Theotokos. Aí, então, veio essa distorção. Mas o diabo persiste, insiste e não desiste. Definido que Jesus era uma só pessoa, Eutiques, que era um renomado monge em Constantinopla, ele traz uma outra heresia. Ele começa a dizer que se Jesus é uma pessoa só, ele só tem uma natureza. Ele é Deus homem, mas é uma natureza só. Não existem as duas naturezas. Não existe a natureza divina, nem a natureza humana. É uma natureza só, porque ele é uma pessoa. Esta heresia foi chamada de monofisismo. Physis em grego quer dizer natureza, mono, uma natureza. Então Eutiques começou a ensinar que Jesus só tinha uma natureza mista, humana e divina, mas era uma natureza só. Ele era Deus homem, uma natureza só.
não duas naturezas. E aí, então, o imperador Marciano convocou um novo concílio. E este novo concílio, o concílio de Éfeso, se realizou em 431. E este novo concílio, o concílio de Calcedônia, foi convocado em 451 para definir se Jesus tinha duas naturezas ou uma natureza. E nesse concílio se mostrou que Jesus tinha duas naturezas. Sim, o Verbo se fez carne. O Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Então Jesus tem duas naturezas: a natureza divina, que sempre existiu, e a natureza humana, que surgiu com a encarnação. Jesus morreu e ressuscitou, foi ressuscitado por Deus. Deus não morre, só o homem que morre. Então Jesus tem duas naturezas: a divina e a humana, tanto que o diabo, na tentação, como nós já vimos, tentou, através da humanidade de Jesus, fazê-lo usar dos atributos divinos, o que Jesus nunca fez. Então, aqui nós vemos claramente que Jesus tem duas naturezas. E foi isto que foi decidido no Concílio de Calcedônia, no Concílio de Calcedônia, que se realizou nessa cidade que hoje é na Turquia. E nós temos na nossa própria declaração de fé o Credo de Calcedônia, né? O que foi decidido lá. Né? O que foi decidido lá? O Credo de Calcedônia, que está no apêndice da nossa declaração de fé, na página 220. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo e único Filho, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhantes a nós, exceto no pecado, gerado, segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, a portadora de Deus. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. Então ficou claro que Jesus é uma pessoa, mas tem duas naturezas. Duas naturezas. Ele é Deus que se fez homem. Neste concílio, nós temos o primeiro cisma, o primeiro racha na igreja cristã, porque algumas igrejas, alguns segmentos, algumas igrejas não aceitaram a decisão. E até hoje, eles creem que Jesus só tem uma natureza. São chamados monofisitas. É a igreja copta do Egito, a igreja copta da Etiópia, as igrejas jacobitas da Síria e a igreja católica apostólica armênia. Então, os coptas no Egito e na Etiópia, os jacobitas na Síria e os católicos armênios, eles não aceitam que Jesus tenha duas naturezas. Eles são chamados monofisitas. E então, desde então, eles seguem esta linha de pensamento. E este foi o primeiro cisma no cristianismo. Então, nós temos hoje os monofisitas, que são estes que não creem que Jesus tem duas naturezas. Por causa desse cisma, um outro patriarca de Constantinopla, chamado Sérgio I, tentou dar um jeitinho.
né? No jeitinho não é só brasileiro. Ele tentou dar um jeitinho para trazer esses monofisitas de volta para a comunhão da igreja. E então ele passou a ensinar que Jesus tinha duas naturezas, mas só tinha uma vontade. Ele tinha duas naturezas, era uma pessoa. Como ele era uma pessoa, ele só tinha uma vontade. Porque nós já vimos que a pessoa, ela é o centro da vontade, do sentimento e da razão. Isso que é uma pessoa. Então ele dizia, olha, se Jesus é uma pessoa só, embora ela tenha duas naturezas, ele tenha duas naturezas, ele só tem uma vontade. Esta é a heresia chamada monotelismo, que telos em grego quer dizer vontade. Monotelismo, uma vontade. Diante da discussão surgida, o imperador Constantino IV convocou um outro concílio. E este foi o terceiro concílio de Constantinopla, já em 680, né? Quase 200 anos depois do concílio de Calcedônia. Aliás, mais de 200 anos depois do concílio de Calcedônia. E então se passou a discutir se Jesus tinha uma ou duas vontades. E, debruçados nas Escrituras, se entendeu que Jesus tem duas vontades. Ele é uma pessoa só, mas ele é o Deus feito homem. Enquanto o homem, ele tinha o livre-arbítrio. Ele tinha uma vontade própria. E isso fica bem claro no jardim do Getsemane. Lá na oração do Getsemane, como Jesus ora. Mateus capítulo 26, versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui fica bem claro. A vontade do homem Jesus era não morrer. Por quê? Porque ele nunca tinha pecado. Se nós, pecadores, não queremos morrer, merecendo morrer, que dirá Jesus, que nunca havia pecado? A vontade dele, a natureza humana dele, não queria morrer. Mas a natureza divina dele era fazer a vontade do Pai. A vontade divina, porque a vontade do Pai era que ele morresse. Ele foi enviado para morrer. E enquanto Deus, ele é unido ao Pai e ao Espírito Santo. Então, a vontade divina é para ele morrer, mas a vontade humana é para ele não morrer. Mas ele se submeteu à vontade. No jardim do Getsemane, Jesus sacrifica a sua vontade. Foi a primeira parte do seu sacrifício. Ele sacrificou a sua vontade humana para fazer a vontade de Deus e se entrega para morrer por nós. Então, aqui está claro que Jesus tem duas vontades. Ele tinha duas vontades. A natureza humana lhe dava vontade humana e a natureza divina lhe dava a vontade divina, embora ele fosse uma única pessoa, Deus feito homem. E no terceiro concílio de Constantinopla, o ensino de Sérgio I foi considerado herético e foi dito que Jesus tem duas vontades, duas naturezas, mas uma única pessoa. A natureza humana e a natureza divina de Jesus conviveram aqui na Terra plenamente em harmonia, mas eram naturezas distintas, embora indivisíveis e inseparáveis. Esta é a verdade bíblica a respeito das naturezas humana e divina de Jesus. Amém.